Olá, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo. Eu me chamo Atevaldo Novaes e nesse vídeo eu vou desenhar um gavião de penacho e vou falar aqui como foi o processo do desenho e da pintura. Para fazer o esboço eu utilizo o método da grade para ter uma proporção correta aí. Eu quadriculo toda a imagem de referência e a folha que eu vou desenhar e vou olhando ali o que está dentro dos quadradinhos. Todos esses métodos eu ensino no meu curso completo de desenhos realistas colorido. Se você não conhece meu curso ainda, eu vou deixar aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Agora eu vou começar a pintura das penas com preto, o preto meia-noite. Vou utilizar um azul bem escuro. Nas partes mais claras eu utilizo o gengibre e o branco. Aí no bico eu vou utilizar o amarelo canário e o marrom. Nas partes mais escuras eu utilizo o preto meia-noite, o gengibre e o sépia. Nas áreas mais claras eu pinto com o branco. Essas penas aí é o mesmo processo. Eu sempre inicio com as cores mais escuras, que é o preto e o preto meia-noite. Em algumas penas mais claras eu também utilizo o turquesa. No olho eu vou pintar com mostarda, o amarelo canário e o amarelo limão. Ali em volta do olho também eu vou utilizar o cinza quente e o cinza frio. Nas partes mais claras eu pinto com o branco. Aí nessas penas mais claras também eu vou utilizar o cinza quente, o cinza frio e o branco. Nessas penas eu vou utilizar o siena, o sépia, o marrom. Vou utilizar o amarelo limão também e o mostarda. Em algumas partes eu utilizo o bege. E nas partes mais claras também eu vou utilizar o branco. Aí nessa parte eu faço alguns detalhes com preto também. Essas penas mais escuras, como vocês podem ver, eu faço alguns detalhes com preto e o sépia. Nessas penas pretas aí do corpo dele, aí do peito e da asa, é o mesmo processo que eu fiz no topete dele, na cabeça. Eu começo aí pintando com preto. Depois eu utilizo o preto meia-noite. Vou utilizar o turquesa. Em algumas partes mais claras eu utilizo o azul da Prússia. Faço alguns detalhes com marrom também, o siena. E nessas partes brancas eu vou utilizar o cinza quente, o cinza frio. E utilizo o marrom também, aí na parte branca. Vou utilizar o azul da Prússia também, bem de leve. Nas partes onde eu preciso utilizar o estilo de precisão, eu sempre dou uma camada antes com o branco. Essas partes onde eu passei o preto e depois eu passo o estilo de precisão. Para fazer essa parte aí do galho, eu vou utilizar o verde floresta, cinza quente, cinza frio, o branco. Vou utilizar também o siena queimada, o sépia, o preto. Utilizo também a borracha elétrica para fazer esses detalhes mais claros.
Em algumas partes também eu utilizo verde pimenta. Para fazer esses detalhes mais claros, onde eu passo a caneta borracha, eu passo o gengibre e o branco. E nessas partes onde eu passo o estilete de precisão, eu sempre passo o lápis branco depois, para ter um resultado melhor. Aí eu sempre inicio uma camada bem de leve, depois eu vou reforçando. Nesses pés deles eu vou utilizar o mostarda, o amarelo canário, o marrom e o siena. São as mesmas cores que eu utilizei no bico e no olho. Só escureço um pouco mais com o sépia e o marrom. Aí eu vou fazendo o mesmo processo. Nessas partes aí mais claras eu utilizo bastante o gengibre. Depois eu passo a borracha elétrica e o lápis branco. Vou fazendo alguns detalhes com o preto e o sépia. Nessa parte avermelhada aí, eu vou utilizar o vermelho pompeiano e o rosa chiclete. E nas partes mais claras eu utilizo o branco. Nessas partes mais escuras, eu vou utilizar o verde floresta bastante por cima do preto. E sempre vou trabalhando esses detalhes mais claros com a borracha elétrica. Essa parte aí desse galho foi bastante demorado para fazer, bastante difícil, mas eu gostei bastante do resultado. Desenho realista é isso, você tem que caprichar bastante. O processo é bem demorado, mas o resultado fica bem legal depois. Se você fazer rápido, não vai ficar tão legal, porque você vai ter pressa para terminar. Na parte do rabo dele, nessas partes mais claras, eu utilizo o azul da Prússia. Utilizo bastante o canela, o cinza escuro e o cinza quente, que é uma parte onde está mais desfocada, mais escura. Vou utilizar também o sépia, principalmente aí na parte de baixo, de base, né? Utilizo o sépia como base. E agora eu faço minha assinatura. E tá aí o desenho finalizado. Espero que todos tenham gostado desse vídeo. Se você chegou até aqui, gostou do conteúdo e não é inscrito, eu peço que você se inscreva para acompanhar novos vídeos como esse. E se você já é inscrito, curta, comenta, compartilha e até o próximo vídeo.